Este episódio é patrocinado pelo Clã, a solução 100% digital da Multipessoal que te liga ao emprego. Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do ECO. O nosso convidado de hoje é Ricardo Martins, diretor-geral da Cegog. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já sabe que o mundo do trabalho está em mudança. Queria começar por perguntar que importância ou relevância tem a formação nesse mundo que está em mudança, nomeadamente em termos de competências, em termos de vagas, em termos de expectativas. Eu diria que tem uma relevância fundamental. Naturalmente que a mudança implica sempre que as pessoas sejam mais apetrechadas para conseguir estar disponíveis para essa mudança, disponíveis para essa transformação. Eu diria mais transformação do que mudança hoje em dia. O que vemos no mercado de trabalho e no mundo das empresas é que nada voltará a ser exatamente como foi no passado. E, portanto, se a formação e as pessoas que estão à frente do desenvolvimento do talento das empresas e das organizações não acompanhar isso, rapidamente essas organizações estarão fora do mercado. E, portanto, a relevância, diria, hoje em dia é absoluta, e a oportunidade de o fazer em tempo útil também é crítica para o sucesso das organizações e das empresas. E as empresas portuguesas estão conscientes dessa necessidade de se irem atualizando e de se irem adaptando a esse mundo em mudança? Sim, então, as empresas portuguesas estão inseridas no mercado global, estão claramente conscientes de que se não o fizerem, ficam rapidamente fora desse mercado. Sinto que há uma predisposição para investir na formação, no desenvolvimento do talento que têm, até como forma de o reter. Hoje em dia o talento é, eu diria, o ativo mais precioso que as empresas têm. Já há algum tempo que se diz isso, mas hoje em dia de uma forma bastante categórica percebemos que as empresas sentem que mais do que atrair talento precisam de reter o talento que têm, diria mais envolver o talento que têm. E se não derem formação às suas pessoas, também estão a roubar a oportunidade das pessoas evoluírem na sua carreira. E, portanto, as pessoas rapidamente transitarão para outras organizações onde sintam que o seu esforço, o seu empenho é recompensado também com esse investimento. Essa vontade de reter talento que está a referir, acha que está ligada à escassez de talento que se tem vivido, especialmente nos últimos 2 anos, que se tem agravado especialmente na recuperação pós-pandemia? Eu não gosto tanto da palavra reter, porque na realidade as pessoas estão onde querem, não é? Certo. É mais o envolver, é mais uma lógica de talent engagement e menos de talent retention. Na perspectiva das organizações que enfrentam um mercado que tem a demografia que tem a realidade que tem, naturalmente que encontrar pessoas que sejam capazes, que sejam motivadas, que sejam inclusive muitas vezes capazes de atrair outros recursos é fundamental. Portanto, e de facto existe a noção de que hoje em dia encontrar talento e conseguir justificar que ele se mantenha, especialmente quando estamos no mercado global, onde os salários são muito diferentes para um colaborador que trabalha em Portugal para uma empresa portuguesa, ou um trabalhador que trabalha em Portugal, por exemplo, para uma empresa alemã. E isso é possível, desde a pandemia se tornou relativamente normal encontrarmos pessoas que encontram respostas e desafios profissionais noutras geografias onde existe um desequilíbrio em termos daquilo que é o nosso standard aqui em Portugal ao nível salarial. E, portanto, efetivamente, é preciso outro tipo de recompensas, não apenas as pecuniárias, não apenas as financeiras, para conseguir que as pessoas sintam, de facto, vale a pena continuar a investir a sua carreira naquela organização e não noutras. Portanto, as empresas estão mais abertas a fazer esse investimento na formação dos trabalhadores. Por outro lado, sente da parte dos trabalhadores que estão dentro dessas empresas abertura para fazer essas formações, ou ainda há alguma resistência, nomeadamente dos trabalhadores mais velhos? A questão não se coloca só pela idade, aliás, já acho que não se coloca pela idade minimamente, é uma tendência que muitas vezes temos de avaliar as pessoas pela idade. Não é isso, o que está em causa é o mundo e a transformação que está a acontecer, até do ponto de vista tecnológico, que nos obriga a uma atualização constante. E, portanto, quem não estiver disponível, seja ele empregador, seja ele empregado ou colaborador, para essa adaptação, para essa evolução constante, essa aprendizagem ao longo da vida, passou a ser quase um jargão deste meio,
dificilmente tem condições de sobreviver e, portanto, não é possível olhar para o futuro e dizer eu daqui a 5 anos, 10 anos vou estar a fazer exatamente a mesma coisa, ou pelo menos da mesma maneira aquilo que faço, porque efetivamente o que está a acontecer à nossa volta, não só em termos de tecnologia, mas também em termos de próprio mercado, está a dar claros sinais de que é preciso evoluir. Portanto, quando observamos a evolução, por exemplo, da inteligência artificial e dos algoritmos generativos que estão a começar a surgir, percebemos que, bom, quem utilizava algumas ferramentas de produtividade ou ditas de produtividade, por exemplo, em termos informáticos, que há uns anos atrás davam uma vantagem comparativa no mercado de trabalho, hoje percebe que está praticamente tudo a voltar ao ponto zero e vamos todos ter que rapidamente adquirir essas competências se quisermos conseguir comunicar com as máquinas, com as ferramentas que temos à nossa disposição. No passado, se calhar alguém que quisesse, sei lá, exercitar determinada função, contava com as suas competências pouco mais e conseguisse diferenciar se fosse particularmente capaz nesta área. Já não basta isso, já é preciso não só contar com essas competências, mas também contar com novas competências para poder fazer um conjunto de novas funções. Por exemplo, existe uma função que está a surgir, chamado Prompt Engineering, a capacidade de conversar com inteligência artificial generativa, com o ChatGPT e outros que tais, de forma a tirar mais partido daquela ferramenta. Isso é um campo, por exemplo, de aprendizagem muito rapidamente, diria que nos próximos 6 meses, 7 meses, 10 meses, quem não dominar vai ter uma desvantagem comparativa significativa face a outras pessoas que já estão no mercado a fazê-lo. Sobre essa questão das competências, sei que a CEGOC tem cursos em variadas áreas. Que competências é que diria que são... Em que competências é que diria que a formação será chave no futuro iminente? Não só na tecnologia, suponho. Não só na tecnologia, apesar da tecnologia ser uma área absolutamente incontornável. Hoje em dia a gente percebe que as máquinas e a tecnologia vai substituir aquilo que diria eram tarefas relativamente rotineiras e habituais de identificar com determinadas funções. O que está também a perceber-se é que, do ponto de vista da relação humana com os outros humanos, há um conjunto de competências que vão ser cada vez mais exigidas de pessoas que exercem, por exemplo, funções de liderança ou trabalho em equipa, ou inclusive em termos daquilo que é a relação interpessoal. E, portanto, na perspectiva não só da CEGOC, mas também de outras entidades que existem no mercado, associar aqui a competência, as competências mais hard, mais técnicas, com aquilo que são as competências mais transversais, mais soft, se quisermos usar um termo mais habitual na literatura, é fundamental. E, portanto, reforçar quer uma, quer outra ao mesmo tempo e ser capaz de dar uma resposta holística em termos daquilo que são as várias circunstâncias no mercado de trabalho vai ser fundamental para qualquer pessoa que queira não só evoluir, mas também ser capaz de dar um contributo muito importante no desenvolvimento das pessoas que têm à sua volta nas suas equipas. No episódio anterior do 38,4 falamos muito sobre se a universidade ainda era reconhecida ou não no mercado de trabalho com um plus. Queria perceber consigo se a formação profissional já tem um devido reconhecimento junto dos empregadores ou se ainda há algum preconceito ou estigma, por exemplo, nos processos de recrutamento. Não, eu não creio que se possa comparar com muita proximidade uma com outra. Quer dizer, uma coisa é uma formação estruturante, base, que alguém procura para, por exemplo, dar os seus primeiros passos em termos de uma carreira profissional e que muitas vezes até é um espaço de desenvolvimento intelectual, se quisermos definir ali um certo benchmark em termos de posicionamento no mercado de trabalho. Outra coisa é a formação profissional, algo que eu vou fazendo ao longo de toda a minha vida, que vai muitas vezes permitindo fazer esse zigue-zague na minha carreira, de me atualizar em determinados temas que precisam de aprofundamento, ou de conversão ou reconversão, de reskilling puro e duro, quando estou perante um mercado que me está a dar um sinal claro daquilo que eu já trago ou já trazia atrás, neste momento já não é tão necessário, não é porventura fundamental para... Portanto, eu acho que
olhando um bocadinho também para a minha própria experiência profissional, quer dizer, bem lá atrás, eu fui preparado para ser alguém do mundo financeiro, um economista, e acabei no mundo dos recursos humanos com muito gosto e muito prazer. Não foi a formação que recebi da universidade que me levou a vir para aqui, mas as circunstâncias da vida e a sorte que também foi calhando, e o gosto que acabei por ter por uma área que depois naturalmente me pediu que eu fosse fazendo investimentos circunstanciais e mais esporádicos aqui ou ali, naquilo que era a atualização de conhecimentos numa área de maior profundidade e obviamente portanto, eu creio que isso é fundamental para quem tiver uma perspectiva mais longa de carreira e que diga, eu efetivamente não posso contar com aquilo que eu aprendi bem lá atrás. Bem sei que posso fazer vários cursos superiores, mas de facto são cursos de longa duração, realmente que exigem um investimento absolutamente dedicado durante vários anos para que as pessoas possam fazer essa reconversão. Eu diria que a formação é bastante mais tática, bastante mais flexível, eventualmente em algumas circunstâncias poderá ter um cunho bastante mais estratégico. Sim senhor, eu vou fazer este percurso de aprendizagem ao longo dos próximos 2-3 anos porque quero chegar à função X numa organização Y, e portanto isso pode ter também o seu quê de estratégico, mas efetivamente eu vejo a formação mais como um constante apoio de desenvolvimento das pessoas que queiram fazer, as pessoas e das equipas. Muitas vezes a formação também se dirige a um grupo de pessoas, a uma área completa, para conseguir levar a que o comportamento dessas pessoas mude de uma forma estrutural, em escala. Portanto, quando precisamos que toda uma organização passe a adotar um determinado tipo de comportamento, normalmente fazemos isso através da formação, não fazemos isso através da informação ou até sequer de um curso superior ou coisa que venha. A formação profissional necessariamente tem um custo, e Portugal é um país de salários baixos e de empresas que têm dificuldade, nomeadamente em termos de competitividade. Que avaliação é que faz dos apoios públicos, nomeadamente do PRR, que estão disponíveis para que as empresas vão fazendo essa atualização dos seus trabalhadores? Bom, há uma série de assunções. Eu não sei se Portugal é um país de salários baixos. De facto, existem salários... Obviamente com a Webly, né? Existem salários mais baixos aqui em algumas funções e em alguns setores quando comparados com outros países no mundo, mas também existem países que têm essas mesmas funções com salários ainda mais baixos. Portanto, os salários são sempre relativos em função daquilo que também observamos. Eu sei que há salários em Portugal que são bastante elevados comparados com aquilo que é noutros países o benchmark. A perspectiva da formação e do investimento que é preciso fazer para ir, no fundo, criando as condições para que uma população, seja ela portuguesa ou de outro país qualquer, esteja ao mais alto nível de cima das competências, eu diria que é um investimento que traz sempre retorno, porque efetivamente as pessoas, se não estiverem preparadas, quer dizer, se acham que a formação é cara, imaginem e experimentem a ignorância, não é? O que o programa PRR e outros que têm existido no passado permitiram foi, pelo menos, pôr alguns recursos à disposição das organizações. A Segog não é uma empresa que tenha um histórico muito grande de trabalhar com formação cofinanciada. Eu não serei, porventura, a pessoa mais especializada nesses termos, mas creio que, de facto, qualquer recurso que se ponha à disposição das empresas é desde logo um sinal de que para nós isto é importante e, portanto, não deixamos de querer ajudar. Mas é um cofinanciamento, isso é o tema extremamente importante aí, que ninguém nas organizações peça que, se não tiver essa ajuda, que não deve fazer o investimento necessário para conseguir fazer isso. Pelo contrário, como cofinanciamento é um incentivo a que eu faça então um investimento, porventura um bocadinho menos pesado, mas seguramente que toda a gente tem que ter esse contributo. Até o próprio colaborador. Há muitos anos que eu considero que pelo menos parte da formação que as pessoas recebem nas empresas pode e deve ser financiada ou cofinanciada também pelo próprio indivíduo, para que essa formação também possa ter uma importância, muitas vezes. Motivação, claro. Why not? Não, exatamente. Estamos a terminar, mas queria perguntar-lhe, há milhares neste momento de pessoas que são mais velhas e estão no desemprego por não terem competências adequadas, apesar de quererem estar no ativo. Se pudesse dar um conselho e indicar uma formação para essas pessoas fazerem para regressar
ou ativo, qual seria a formação que recomendaria? Em que área? São pessoas mais velhas no sentido da idade? Ou não é? Sim. Eu acho que, repare, mais uma vez, acho que alguém que tenha a idade que tenha pode seguramente ponderar, fazer coisas completamente diferentes. Eu imagino um youtuber sexagenário fazer uma inversão de carreira, uma inflexão na sua carreira para uma área que não seria, porventura, tida como... Por que não? E até que ponto é que, para fazer isso, ele não precisa de fazer alguma formação, senão de uma forma muito formal, até no próprio YouTube para fazer. Dependerá sempre daquilo que são as áreas de paixão e de interesse de cada qual. É possível que alguém que queira entrar no mercado de trabalho muitas vezes o faça por uma via que não seja a mais óbvia. A meu ver, de facto existem oportunidades. De facto, as novas tecnologias, as plataformas, a própria possibilidade de eu hoje fazer formação online sem precisar de me deslocar, de me instalar, de ter um conjunto de cursos de contexto para obter essa formação, alarga um espectro de oportunidades às pessoas que queiram efetivamente fazer uma mudança de carreira. Podem ser coisas muito mais na área dos serviços, podem ser coisas um bocadinho mais nas áreas mais técnicas, mas existem um conjunto de oportunidades. Agora, podemos sempre começar pelas áreas que são mais pedidas. Onde é que hoje em dia se sente maiores necessidades? Onde é que nós, no mercado de trabalho, sentimos que há carência de recursos qualificados? Bom, nas áreas tecnológicas, seguramente, ainda que eu acho que, de facto, muito rapidamente a inteligência artificial generativa vai dar aí uma resposta significativa também nessas áreas. E, por exemplo, pode ser um território de evolução. As áreas, por exemplo, de apoio, de ajuda a terceiros, eventualmente, quando pensamos que uma população está a envelhecer, há aqui um espaço muito importante de pessoas que já tendo uma certa idade, ou nem por isso, queiram investir naquilo que são os cuidados continuados, e tudo isso exige uma predisposição, uma vontade de investir parte substancial da sua vida a adquirir essas carreiras. Em Portugal não é muito habitual, mas noutras geografias, nos Estados Unidos, noutros estados, é muito habitual que alguém que tenha começado, sei lá, uma carreira orientada para a área financeira, depois descubra que tem ali um interesse particular na área, por exemplo, da saúde, e depois vai fazer mais à frente alguma reconversão para áreas mais tecnológicas. E quando vamos por essa mobilidade, traz também muita riqueza, muita cor à forma como as pessoas geriram a sua vida, pelo menos nos anos mais ativos dessa sua carreira. A minha última pergunta é exatamente nesse sentido. A CEGOG faz parte de um grupo, salvo erro, internacional. Como é que compara Portugal com os outros países estrangeiros no que diz respeito à abertura e ao investimento na formação? Lá fora investe e faz mais formação do que cá? Não diria que é fazer mais. Aliás, nós temos de facto esta exposição, nomeadamente ao mercado europeu. A CEGOG pertence ao Grupo Cegoz. O Grupo Cegoz é um dos maiores, se não mesmo o maior grupo europeu nestas áreas. Também tem ramificações para a América do Sul e pelo Oriente. Portanto, muito frequentemente temos até alguns fóruns de partilha de informação e debate entre nós para perceber o que é que se faz lá fora face àquilo que se faz ao nível local. E curiosamente o que nos apercebemos, até muitas vezes nessas viagens que eu vou fazendo pelas filiais do grupo e na conversa com outros colegas que são responsáveis por essas filiais, é que as necessidades tendem a ser muito semelhantes. A globalização não aconteceu apenas só nos mercados de bens e produtos, mas também aconteceu na área dos serviços e nas necessidades que nós registramos nas empresas. E, portanto, cá está, adquirir competências em Portugal para responder às necessidades das organizações em Portugal e portuguesas, ou pelo menos organizações que estão cá, também é um passaporte para poder estar noutras geografias com essas mesmas competências ao serviço de outras organizações. Portanto, eu nesse sentido não creio que nós façamos um investimento maior ou menor. A predisposição, pelo menos para isso, não seja necessariamente maior ou menor. Muitas vezes é o sentido de urgência, não é? Podemos ter uma noção de que
Portanto, investir na formação, nas competências de AI são urgentes e importantes, mas a urgência para nós pode significar, bom, fica para o próximo ano, ou, em muitos casos, fica para o próximo mês. E nesse contexto, a diferença que faz a diferença é a velocidade a qual nós podemos começar a tirar partido das competências que vêm a ser adquiridas. Muito bem, muito obrigada. Obrigado, eu. Até à próxima. Este episódio é patrocinado pelo Clã, a solução 100% digital da Multipessoal que te liga ao emprego.